Vamos orar então? Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Nós bendizemos o teu nome, te damos glória e honra por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui neste momento de intimidade com o Senhor, de busca da tua face, de aprendizado, de conhecimento da tua palavra. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E agora nós te pedimos que o Senhor nos abençoe para que hoje tenhamos um momento especial com o Senhor, que possamos mais uma vez, Senhor, ouvir a tua voz através das Escrituras, que o Senhor possa falar intimamente com cada pessoa aqui. Senhor, tira, Senhor, todas as barreiras, todos os obstáculos, empecilhos para nos fazer entender a tua vontade para nós. Nos dá sabedoria e graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos lá então, gente. Hoje temos um dia muito especial, porque hoje é o último dia que a gente vai falar sobre oração. E aí, a partir da semana que vem é outro tema. Então, eu espero que esses 3 momentos que a gente está tratando especificamente sobre o tema oração tenha já abençoado a vida de vocês, a vida de oração de vocês. Que o Senhor já tenha abençoado vocês de alguma forma. E que a vida de oração de vocês seja diferente já. Mas hoje a gente vai fechar esse tema falando sobre mais um aspecto da oração. E essa reunião é bem mais leve do que as demais. Normalmente as outras reuniões tem muito confronto, muita reflexão. Essa aqui não é tão dura, é mais leve mesmo o tema. E é um tema, eu acho bem importante, tá? Eu sempre falo isso. Para mim sempre foi um divisor de águas entender esse tema. E apesar de ser um tema muito bom de falar, eu tenho um temor muito grande ao ensinar isso daqui. Porque é muito fácil confundir as coisas. Então, para evitar entrar no campo das minhas ideias malucas, eu vou tentar basear tudo na Bíblia. E vocês vão ver que a gente tem muitos preceitos, muitos princípios e a gente tem precedentes bíblicos para ensinar o que eu vou ensinar aqui, tá? Porque eu tô falando isso, eu tô fazendo esse alerta, porque tem algumas pessoas que às vezes dá para esse tema uma conotação muito mística. Eu acho que é bíblico, é a minha opinião, e vocês talvez concordem comigo ao final dessa reunião, tá bom? Então, nosso tema é esse: como ouvir a voz de Deus. A gente sempre vem falando desde o início, desde a primeira reunião, sobre a importância de existir um diálogo. E diálogo é diferente de monólogo. O que eu quero já falar para vocês é que a nossa oração não pode ser um monólogo. Em alguns casos até vai ser. Não vou dizer que sempre vai existir um diálogo, tá? Não necessariamente no nosso momento de oração. No entanto, não pode ser só um monólogo, onde só você fala e você nunca ouve nada. Mas para ouvir a voz de Deus, a gente precisa aprender isso também. E a Bíblia nos ensina, mas a maioria das pessoas não sabe disso. E é por isso que a gente tenta trazer luz para esse tema, para que todos possam ver através daquilo que a Bíblia fala sobre esse tema, como é possível ouvir a voz de Deus. E como eu falei agora há pouco, isso para mim sempre foi um divisor de águas desde a primeira vez que eu entendi como é que essa coisa de ouvir a voz de Deus funciona. E eu vou tentar também, já aproveitando o gancho que eu falei, né? Isso não é místico, não é nada esotérico, não é, tá? Já deixando isso muito claro. Mas ao mesmo tempo eu preciso desmistificar isso, porque em alguns fóruns, digamos assim, esse tema parece ser uma coisa assim muito diferente, porque é como a gente sempre ouve falar, aquela pessoa sempre ouve Deus, e Deus falou pra mim isso, e Deus falou pra mim aquilo. Como assim? A gente precisa entender como é que esse negócio de Deus fala. Então, como eu estava falando, eu quero desmistificar um pouco essa questão de, eu ouvi a voz de Deus e Deus falou comigo. Como é que é isso? Porque talvez vocês nunca tenham tido essa experiência, ou talvez vocês tiveram essa experiência, mas não entendem se é exatamente a mesma coisa que você ouve muitas vezes alguns pregadores falando. Então é nesse ponto que eu quero chegar, tá? Que vocês entendam biblicamente esse ponto, tá bom? É um tema longo, eu tenho bastante coisa para falar, a gente tem uma atividade para fazer no meio da reunião, então, mais uma vez, eu vou precisar correr. Por isso que eu vou reforçar mais uma vez a importância de vocês assistirem o conteúdo novamente, porque pode ser que na minha fala aqui, por eu falar muito rápido, talvez fique alguma coisa para trás, tá bom? Então eu vou ler 1 Samuel 3, eu vou ler vários versos aqui, eu vou ler na NVI, se você quiser ler junto comigo, fique à vontade para abrir a tua Bíblia aí, tá? Mas eu vou ler agora a partir do primeiro versículo. Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos
que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e se deitou. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Aqui tem mais um detalhe importante. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E aí continua o texto com a profecia que Samuel recebeu ali de Deus a respeito da família de Eli, que não é nosso tema. Se vocês quiserem, podem continuar o texto para vocês entenderem o que Deus falou para Samuel. Mas tem várias coisas importantes aqui nesse trecho que a gente leu, que eu vou tentar, de alguma forma, esclarecer aqui para vocês. Antes de eu iniciar de fato o tema, eu vou fazer a última revisão que a gente vai fazer da mentoria. Eu não vou fazer mais revisão. A partir de agora, a gente parte do princípio que todos vocês vão continuar até o fim e que vocês não vão faltar nas reuniões. Então eu não vou fazer mais revisão, tá bom? Mas rapidamente, só para eu poder explicar tudo que eu vou falar aqui hoje, eu preciso fazer essa revisão para colocar todo mundo na mesma página. Então a gente falou sobre a importância de orar, falamos que oração é relacionamento e relacionamento leva intimidade, a gente vai focar um pouquinho mais nisso hoje. Falamos sobre como nós somos filhos e o Pai quer se relacionar conosco. Falamos sobre o quanto o relacionamento com Deus exige comprometimento, e eu já vou mostrar a pesquisa para vocês verem a respeito do comprometimento do grupo em relação ao tema de oração. Na semana passada a gente falou sobre a oração que Deus ouve, como que a gente pode orar segundo a vontade de Deus, a oração baseada na Bíblia. Não necessariamente você precisa orar os versos bíblicos, mas a sua oração ela precisa estar fundamentada em algo que está escrito na Bíblia, para você ter certeza de que você está orando algo que é a vontade de Deus. A gente falou sobre como as orações não podem ser hipócritas e egoístas, e também falamos sobre a questão da fé, como é importante orar com fé, senão não adianta orar. Aí a gente, na semana passada, pediu para vocês reescreverem os motivos de oração de vocês, que vocês teoricamente fizeram na primeira semana, agora usando a Bíblia como referência. Então, se você tinha algum pedido que era muito egoísta, ou que você só colocava para você, agora talvez você esteja orando mais de acordo com a vontade de Deus, não pedindo só o seu pão, pedindo o nosso pão, o nosso Pai, e assim por diante, né? A gente mais uma vez insistiu para vocês fazerem um diário de oração. Os mentores normalmente falam sobre isso na primeira reunião de mentoria. E a gente insistiu que vocês façam. E eu vou mostrar para vocês alguns comentários de gente que fez o diário, para vocês verem que faz sentido fazer o diário. Também incentivamos vocês a buscarem um parceiro de oração e também a fazer orações curtas e objetivas durante o dia. Isso foi a nossa semana passada. E aí hoje a gente vai falar sobre como ouvir a voz de Deus. Antes de eu agora começar o tema, eu vou mostrar para vocês o questionário, para vocês verem o que aconteceu. Mas com base nas respostas que foram dadas, esse aqui é o resultado. Obrigado quem respondeu. Primeiro eu perguntei se a reunião passada ajudou. Eu faço essa pergunta só para entender se a gente está na direção certa, tá? 77% diz que ajudou muito a entender a questão de como orar segundo a vontade de Deus. E o restante diz que ajudou moderadamente. Eu fico feliz que todos, de alguma forma, receberam alguma coisa do material que a gente expôs na semana passada. A segunda pergunta. Em relação à semana anterior, como você diria que foi essa semana, essa que passou agora, no que diz respeito ao tempo dedicado à oração? A maioria aqui, o grupo que respondeu, a maior resposta, na verdade, é o amarelinho aqui, que diz que orei um pouco mais do que antes. Ok, ótimo, já é um progresso, né? Uma parte do grupo, 25%, diz que orou muito mais do que antes. Isso também é excelente. E uma outra parte aqui disse que orou mais ou menos a mesma quantidade de tempo. E duas pessoas aqui, disseram que orou menos do que antes. Ok,
eu sei que existem problemas, a gente já vai falar sobre isso. Em relação à maturidade da sua lista de motivos de oração, você diria que 66, 60, 67%, arredondando, diz que os pedidos de oração amadureceram. Muito bom. 27% diz que não se alteraram. Talvez porque já estava bom, ok. Ou porque não quis fazer a lista de oração nova, né? Eu não sei. Pergunta: você reescreveu a sua lista de motivos de oração, procurando encaixá-los a textos bíblicos? 52% diz que sim. 22% diz que não, por alguma razão que eu não sei. 16% diz que estava boa já a lista, então não precisou. E uma parte disse que não fez a lista de motivos ainda. Isso aqui também eu gostaria de entender. Por que, que você não fez a lista de motivos? É tão simples, né, gente? Em relação à facilidade de manter a rotina de tempo de oração, você diria que 52% diz que ficou mais fácil manter a rotina. E aí aqui tem um grupo bem preocupante, tá? 29% diz que ainda não conseguiu estabelecer uma rotina. E a gente está terminando esse tema de oração agora. E se você não começar agora, você vai ter dificuldade com as outras disciplinas espirituais, porque elas são mais difíceis de praticar. Então, assuma um compromisso de ter uma rotina de oração. Senão você vai ter dificuldade nas próximas. Aí você vai acumulando coisas que você não consegue fazer e você vai chegar no final da mentoria com uma série de deficiências. E não é isso que a gente quer. Então, peça ajuda. Fale com seu mentor. Eu não estou conseguindo, me ajuda. Exponha a tua dificuldade para que a gente possa te ajudar, tá bom? Não é pouca gente, é 30% do grupo aqui. É bastante gente isso, tá? Você procurou um parceiro de oração? 52% diz que sim. Ótimo. Sim, e conseguiu, né? O parceiro de oração não precisa ser um membro aqui da mentoria, pode ser qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa que você confie, que você possa compartilhar com ela alguma necessidade de oração e que você possa orar junto com ela. Pode ser qualquer pessoa, pode ser cônjuge, pode ser um amigo, pode ser alguém da mentoria também. Eu vi que vocês no final da reunião passada começaram a se agilizar aí para arrumar um parceiro de oração. Façam isso hoje no final da reunião também aqui, tá bom? Se você ainda não tem. Se você conseguir um parceiro de oração, o quanto isso ajudou? Então, os que não conseguiram, aqui não me interessa. O que me interessa é a parte de baixo aqui do gráfico, tá? 25% diz que ajudou moderadamente. 22%, 23%, arredondando, diz que ajudou muito ter um parceiro de oração. E alguns disseram que ajudou pouco. Mas para mim, o que importa é que ajudou. Teve uma pessoa que disse que não ajudou nada. Aí eu não sei por quê. Não sei se é porque você não conversou com essa pessoa, se você não orou com ela. Não sei. Aí você precisa entender o que aconteceu aí para você ter uma melhoria aí na sua oração. Mas o parceiro de oração ajuda. Você começou um diário, 62%, 63% se arredondar, começou um diário. Excelente. Isso aqui é a melhor estatística que a gente tem desde que a gente iniciou a mentoria. Nunca a gente teve um grupo tão grande fazendo o diário, talvez é porque a gente está insistindo muito nisso. E eu reforço, façam o diário. Faz diferença. Se você começou um diário, o quanto ele te ajudou a crescer? 46%, arredondando, disse que ajudou muito. Ajudou muito, muito. 17% disse que ajudou moderadamente. E aí uma parte não fez o diário. Mas todo mundo que fez o diário está dizendo aqui, ajudou. Às vezes muito, às vezes nem tanto, mas ajudou. Então façam o diário, vocês que não fizeram. É bastante gente, 37% das pessoas não fez um diário. E aí aqui uma pergunta que tem a ver com toda essa temática de oração e tem a ver com os comentários que eu vou ler agora. Se você tivesse que dizer qual é o seu principal desafio até o momento em relação à sua vida de oração, o que está acontecendo que está te atrapalhando? A resposta mais comum aqui é outros. Aí eu espero que vocês tenham escrito aqui embaixo qual é o motivo. Mas das demais respostas, aqui é mais comum é aumento da carga de trabalho e distrações. Aí tem outras coisas aqui, falta de motivação, pessoas, mas os dois maiores ofensores ou as coisas que mais atrapalham a vida de oração de vocês é trabalho e distrações. E aí eu vou fazer rapidinho aqui, não está escrito isso aqui em nenhum slide, então prestem bastante atenção para vocês não perderem aqui as referências. Tem
Tem vários textos bíblicos que ajudam a gente a entender o quanto isso daqui é uma estratégia do inimigo. Mas eu vou dar um exemplo aqui, só um, tá? Só um exemplo. Eu vou fazer menção à história lá do Êxodo, quando Moisés chegou diante do faraó. O povo era escravo, eles trabalhavam bastante. E aí Moisés chega para o faraó depois que ele voltou do deserto, né? Ele já tinha sido comissionado por Deus, recebido o chamado dele. Arão já estava com ele. E aí ele chegou diante do faraó. O faraó reconheceu ele. Falou: o que você quer aqui? E aí Moisés fala: em nome de Deus, né? Deixa o meu povo ir para me adorar. E aí o que faraó fez? Qual que foi a resposta do faraó? Vamos ver se alguém lembra aí no chat. Só não vale os mentores, tá? Não quero os mentores dando cola pro pessoal agora não. Vamos ver se alguém lembra. O que o faraó falou para Moisés quando Moisés falou: deixa o meu povo ir para que a gente vá para o deserto adorar a Deus? Qual foi a resposta do faraó? Ninguém sabe? Essa história é bem conhecida. Isso aí, ó. Isso mesmo. O que o faraó fez? Falou: vocês estão ociosos. Vocês querem adorar porque vocês estão ociosos. Então vamos fazer o seguinte: em vez de adorar, vocês vão trabalhar mais. Tome trabalho. Então quem está recebendo uma carga maior de trabalho agora, não estranhe não, tá? É uma estratégia antiga. Muito antiga. Muito, muito antiga. Tá? E isso é o que vai acontecer com algumas pessoas. Nem todos passam por esse problema, obviamente. Mas algumas pessoas passam por isso. Eu sei como é isso. E não é fácil, porque às vezes você não tem muita opção, né? Você tem que trabalhar, então você acaba tendo que trabalhar. Mas não deixe isso te tirar do seu momento com Deus. O que você precisa fazer é talvez reorganizar suas prioridades. Ou se você tem menos tempo para orar, vamos imaginar que isso esteja acontecendo, nesse momento de oração que você vai ter, mesmo que ele seja menor, você tem que ser muito intenso nesse momento de oração. Você não pode perder a qualidade do seu momento com Deus em função de trabalho. Não pode, tá bom? E as distrações, gente, é muito comum isso aqui. Tem textos na Bíblia que falam sobre isso. Eu não vou gastar tempo aqui com isso, senão a gente não consegue. Já passou meia hora aqui do nosso tempo, tá? Eu quero ler alguns comentários para a gente entrar no nosso tema. Mas essas dificuldades aqui, elas são bem comuns, tá bom? Vou ler alguns comentários aqui aleatórios. Sei lá, vamos pegar esse aqui, ó. Uma das coisas mais surpreendentes foi o diário de oração. Olha aí, ó. Sempre tinha um sentimento ruim, triste por não orar tanto quanto deveria, que acabava por ficar para trás na rotina. Mas agora, com o diário, posso dizer que sinto falta de orar. É até mais difícil o sono chegar como acontecia antes. Provavelmente essa pessoa, ela, quando ia orar, dormia. E agora ela já não dorme mais porque está escrevendo. Ó que beleza. Outro. Essa pessoa está com dificuldade. Ó. Essa semana estou meio desanimada, tive um pouco de dificuldade na oração e me cobro demais. Então estou mal com os meus resultados. Acho que é algo psicológico que está me afetando. Mas a mentoria está me ajudando. Está me ajudando. Se fosse uma época que eu não tinha mentoria, eu nem estaria mais orando. Estaria bem mal. Mas creio que é o cansaço da minha nova rotina de trabalho. Olha aí, ó. Que me deixou assim. É duro, às vezes acontece. Vou ler mais um só. Essa semana foi abençoada, consegui fazer a maioria das tarefas, só não fiz o diário, por não entender como funcionava e a necessidade disso. Não sei quem escreveu isso, mas eu espero que os mentores tenham deixado isso claro para você. Ah, você escreveu aqui, né? Mas na reunião com meus mentores foi esclarecido. Que aliás foi maravilhoso e Deus falou muito comigo. Mudei minha forma de orar. Me sinto mais à vontade e tenho buscado também pela palavra. Apesar disso, tenho passado por muito levante, muita luta, tenho me sentido muito cansado e até tive batalha espiritual em sonhos 2 vezes. Não deixei de orar por conta disso, mas estou muito cansado. Às vezes chego do serviço e não consigo ler a Bíblia ou orar porque me sinto pesada e o corpo quer dormir. Tem sido essa a minha dificuldade. Como a gente acabou de falar, essa é uma estratégia que o inimigo usa. Não deixe ele vencer. Peça a ajuda de Deus. Deus vai te dar forças. Só mais um, vai.
Ó, esse aqui. Eu tinha um trauma muito grande em relação à oração e o diário de oração me ajudou muito a romper esse trauma. E conto isso com muita alegria em meu coração, porque fazia muito tempo que eu não tinha um tempo a sós com Deus. E aí tem um montão de outras coisas aqui que eu leio todos, tá? Para preparar o material. Obrigado quem escreveu, ajuda muito isso aqui, muito mesmo, tá? Mas para quem ainda não está fazendo um diário, eu espero que o que a gente leu aqui esteja encorajando você a fazer. Faça o diário, escreva alguma coisa. Não precisa ser necessariamente uma oração. Pode ser um pensamento, um sentimento, qualquer coisa. Escreva, escreva, escreva. Tá bom? Vamos lá então para falar agora sobre o nosso tema, como ouvir a voz de Deus. E aí eu vou voltar no texto de Samuel. Tem alguns detalhes que eu mencionei na minha leitura, né? Primeiro é esse aqui, ó. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. O sacerdote, em especial o sumo sacerdote, que era o caso de Eli, ele tinha uma posição muito importante diante do povo ali. Ele era o juiz, era a pessoa que governava, que julgava o povo, e era a pessoa também o líder religioso, então ele acumulava essas duas funções. Mas, até então, até a época de Samuel como o juiz ali, Deus é que governava, era uma teocracia. O povo de Israel não tinha rei, não tinha um governante. O juiz ele era só uma figura, ele não era de fato o governante do povo. Ele governava através das instruções que Deus dava para ele. Mas como que Deus poderia governar o povo através de uma pessoa se Deus não estava falando? E aí a gente entende o cenário, o contexto que o povo estava passando. Se vocês continuarem lendo o texto ali, de 1 Samuel, no capítulo 3, depois do capítulo 4, vocês vão ver como o povo estava corrompido. E é por causa do pecado do povo, inclusive, que eles foram derrotados pelos filisteus e eles foram oprimidos pelos filisteus e tudo mais. Mas é que a gente entende. O povo estava daquele jeito porque o Senhor não falava. Agora, por que, que Deus não falava? É porque Deus não queria falar? E aí talvez você hoje tenha um questionamento. Por que Deus não fala comigo? Será que Deus não quer falar? Isso a gente precisa entender. Aí o que aconteceu? Samuel nasceu, Ana fez um propósito com Deus, fez um voto. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele por todos os dias da vida dele, ele vai te servir. E Ana cumpriu o voto dela. Deus abençoou ela, teve vários outros filhos depois, mas Samuel de fato foi para o templo e foi ser criado por Eli. E Samuel era uma pessoa que estava caminhando corretamente. A palavra fala que Samuel estava crescendo em estatura, em graça, e Deus então viu uma oportunidade. Deus foi lá e falou com Samuel. E por que, que Deus não falou com Eli, que era o sumo sacerdote? É uma pergunta importante. Ele era a pessoa com quem Deus deveria estar falando. Porque ele era a figura que teria essa função, né, de ouvir o que Deus tinha para falar e depois ordenar para o povo, guiar o povo, através daquilo que Deus falou com ele. A resposta está aqui na tela já, né? Eli fazia pouco caso da palavra de Deus, é o que eu consigo entender. Por todo o contexto, se vocês lerem o texto, depois vocês vão concordar comigo, provavelmente. Porque Eli fazia pouco caso da palavra de Deus. Eli tinha as instruções. Ele era a pessoa que tinha acesso a todas as escrituras que existiam até aquele momento, né? O Pentateuco, a lei, tudo estava disponível para ele. Só que ele já não aplicava mais a lei. E é visível isso no comportamento dos seus filhos. Os seus filhos também eram sacerdotes e eles faziam coisas terríveis. Se vocês lerem capítulo 4, vocês vão ver o quanto os filhos de Eli eram pessoas totalmente desviadas daquilo que era a lei de Deus. E o que Deus falou para Samuel, na sequência do texto que a gente leu, era um juízo sobre a casa de Eli, porque Eli ele já fazia vista grossa para o que os filhos dele estavam fazendo. Então, só para a gente fazer a lógica aqui, os filhos de Eli foram ensinados por ele, estavam desobedecendo tudo, fazendo tudo errado. Eles tinham a lei para cumprir, como sacerdotes, eles precisavam cumprir a lei, os rituais, as cerimônias que estavam definidas pela lei que Deus deu para Moisés, e eles não faziam nada disso. Ele, como pai deles, devia corrigir, mas ainda mais, como sumo sacerdote, ele deveria corrigir os filhos. Até porque isso fazia parte da lei. E ele não fazia nada, ele já estava fazendo pouco caso, ele não estava nem aí. E aí, a pergunta que está aqui na tela: por que Deus falaria com alguém que não quer ouvir? Eu não sei como é isso para vocês. Se eu sei que uma pessoa não quer me ouvir, eu não vou ficar gastando tempo com ela. Eu imagino que Deus pensa igual. E esse relato aqui, ele me ajuda a entender isso. Deus não falava porque Eli não queria ouvir. Porque imagina que Deus chegasse para Eli e falasse assim: Eli, corrige os seus filhos. Eli não ia corrigir.
ele já não estava corrigindo. Então muitas vezes Deus não fala porque a gente não quer ouvir. E às vezes a gente até sabe o que Deus quer falar com a gente. Porque a gente às vezes está em pecado, está fazendo coisas que a gente reconhece, a gente tem consciência de que é errado. E a gente às vezes cala a voz de Deus no nosso coração. E aí Deus não vai falar mesmo. Outra coisa que a gente vai falar agora, e eu vou já antecipar aqui, às vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus porque a gente não quer ler a Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia vai nos confrontar em algumas coisas. E aí a gente, por não querer ser confrontado, a gente não quer ler a Bíblia. Por exemplo, estou dando um exemplo, estou falando que é ninguém aqui, tá? Mas a pergunta é essa, por que Deus falaria com alguém que não quer ouvir? Por isso que Deus falou com Samuel, porque Samuel ele era uma criança ainda, ele era jovem, ele era uma pessoa ainda pura, digamos. Não que ele não pecasse, todos pecamos. Mas ele ainda não tinha sido contaminado pelo que Eli fazia. Ele ainda tinha a lei de Deus dentro do coração dele, ele era uma criança, ali, um jovem, que estava andando nos caminhos de Deus. Então Deus escolheu falar com Samuel e não com Eli. Até aquele momento Samuel nunca tinha ouvido Deus falar. Tanto que ele confundiu a voz de Deus com Eli. Ele estava deitado ali no lugar ali do templo, no tabernáculo, e ele ouviu Deus falando com ele, ele provavelmente ouviu de fato uma voz audível, não dá para saber aqui pelo texto, não está claro, mas por ele ter confundido o que Deus falou quando chamou ele com Eli, eu imagino que ele tenha ouvido, de fato, ouvido uma voz. E aí ele foi lá em Eli, Eli, você me chamou? Não, não chamei, isso 3 vezes. Aí Eli entendeu. Nesse momento ele teve um lapso, né, de espiritualidade, ele acendeu alguma coisa, ele entendeu, é Deus falando. Ele lembrou de como era. E aí ele falou para Samuel, olha, se ele te chamar de novo, agora você vai falar assim, fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E foi o que Samuel fez. E aí tem um detalhe importante no texto, na 4ª vez que Deus chama Samuel, eu não sei se vocês repararam, está escrito assim, Samuel, Samuel, 2 vezes. É um detalhe pequeno, mas é importante. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a língua hebraica, o idioma, ele não tem sinais de pontuação, não tem vírgula, ponto, exclamação, não tem nada. Você escreve o texto corrido. E quando você quer dar ênfase em alguma coisa, você repete o que você está falando. Pode ser uma repetição idêntica ou uma repetição de ideias paralelas. Por isso, quando você lê alguns salmos, você vê ideias que são paralelas, são parecidas, mas citadas em sequência. Isso é uma forma de dar ênfase em alguma coisa. É assim que o hebraico funciona. Então, quando Deus fala Samuel, Samuel, é como se Deus estivesse chamando com intensidade, quase estivesse gritando: Samuel! É para Samuel não ter dúvida naquele momento. Então, Deus ele intensificou ali a voz, porque agora ele percebeu, agora ele está me ouvindo, agora ele está prestando atenção, agora ele está entendendo que sou eu. E aí Deus vai lá e intensifica. E aí Samuel fala, Senhor, teu servo ouve. E aí Deus vai lá e fala o que ele tinha que falar, e era um juízo contra a casa de Eli. Samuel ainda tinha condições de ouvir a voz de Deus. E daquele dia em diante, Samuel ele se tornou profeta. E aí a história não conta como foi a juventude, a adolescência dele, mas logo na sequência dos fatos ali, Samuel ele já aparece como sacerdote ali no lugar de Eli. Enfim, alguns pontos aqui que são importantes, né, do que eu falei, né? A primeira coisa, né, que Eli ele estava velho, ele estava insensível, ele estava indiferente. Tanto faz se Deus falar comigo, não tô nem aí mais. Mas aí tem um detalhe interessante que quando ele soube que Deus estava falando com Samuel, depois ele chegou para Samuel e tipo querendo a fofoca, né? Samuel, o que Deus te falou? Ele não queria que Deus falasse com ele, mas quando Deus falou com Samuel, ele ficou curioso para saber. E às vezes a gente é assim também. A gente às vezes não quer que Deus fale com a gente porque a gente tem algum medo, algum receio, né, de ser confrontado, mas quando Deus fala com os outros, a gente fica curioso. Normal. Um ponto importante aqui é que o sacerdote ali, ele tinha perdido já o temor a Deus, a reverência a Deus. Isso é algo muito perigoso, gente. Muito, muito perigoso mesmo, sabe? Muito perigoso. Eu vou antecipar uma coisa que eu vou falar lá na frente, daqui 1 mês mais ou menos, tá? Mas eu vou antecipar aqui. Eli, ele tinha um chamado de Deus para ser o sumo sacerdote. E ele já estava fazendo pouco caso do chamado dele. Se você fizer pouco caso do chamado que Deus tem para você, Deus vai dar ele para outro. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você não contribuir com o que Deus quer fazer através de você, não se preocupe. Deus vai escolher outro para fazer. E aqui a gente tem um exemplo claro disso. Claro. E a profecia que veio contra a casa de Eli foi muito dura, gente. Muito dura. Resumo da história aqui. Deus falou assim, seus filhos vão morrer e de agora em diante, na sua linhagem, na sua família, nunca mais vai ter alguém que chegue à velhice. Todos vão morrer jovens. E aí você vai lendo a história relatada ali por Samuel e depois em 2 Samuel, que de fato não sobrou ninguém
Ninguém da linhagem de Eli. Todos morreram jovens. Todos. Deus, quando ele fala as coisas, ele fala sério, né? Então aqui a gente tem um panorama geral de como é que funciona esse negócio. Deus fala, sim. Deus fala, em alguns momentos, em alguns casos, muito raros, tá? Não vou dizer que isso é comum. Em casos muito raros, Deus fala de forma audível. As pessoas às vezes ouvem de fato alguma coisa, tá? Ouve como ouve voz, tá bom? Às vezes Deus fala de forma audível, às vezes não é de forma audível, mas sempre Deus fala na sua palavra. Eu vou falar sobre vários pontos a respeito disso, mas aqui a gente tem um panorama geral de como que é esse negócio de Deus falar. E quando Deus fala, é importante a gente dar ouvidos. É isso que eu queria falar nessa introdução aqui. Oração é um diálogo, como a gente falou. Nenhum diálogo é onde existe interação entre duas partes. Não pode ser um monólogo. Se só você fala e você nunca escuta, é um monólogo. Se você só escuta e você nunca fala, isso também é um monólogo da outra parte. E eu não sei como que é isso para vocês. Eu não gosto de estar numa conversa onde só o outro pode falar. Às vezes a gente até gosta de ser o único a falar, né? A gente não quer ser, de alguma forma, não quer que haja argumentação, né? A gente fala e quer que a outra pessoa aceite tudo. Mas isso não é um diálogo. Um diálogo é quando existe uma troca. Você fala e depois você ouve. Isso é um diálogo. E oração, ela pode ser um diálogo. A gente precisa entender que oração, ela, na verdade, ela deveria ser um diálogo. Onde você fala com Deus, mas Deus fala com você também. E aí a pergunta aqui é, como seria um relacionamento sem diálogo? Eu não sei quem é casado aqui, mas se você não dialoga com seu cônjuge, assim, é muito difícil que esse relacionamento dure. Porque não tem como você viver com uma pessoa em harmonia sem você ouvir o que ela tem a dizer, sem você se expressar também. Precisa existir essas coisas, né? E, estatisticamente falando, não estou pegando isso da Bíblia, nem da minha opinião pessoal, eu pesquisei estatísticas sobre isso, mais ou menos 70% dos divórcios acontece por causa de problemas de comunicação. Se não há interesse em uma das partes em ouvir a outra, então não tem como a gente ter um relacionamento saudável. Eu vou passar um vídeo aqui agora. É um vídeo engraçado, para a gente aliviar um pouco a tensão aqui. Olha só que interessante. Michael! Michael! Olha, eu tentei me comunicar, mas as crianças têm as suas próprias atividades. Tá legal, Michael, eu desisto, eu não discuto mais não. Uhum. Eu só peço que me façam um favor. Claro, meu bem. Isso, vamos, vamos! Você concorda com isso? Pra mim tá ótimo. Ai, que bom, amor! Vou esperar com tanta ansiedade. Vai ser tão divertido, você vai adorar! Quem já assistiu isso aqui sabe como é, né? Quem é casado já deve ter presenciado assim, algo assim. Não é só os homens que fazem isso, tá? Aqui é só um exemplo, as mulheres também fazem isso às vezes. Mas esse é o tipo de comunicação que às vezes existe num relacionamento. E aí eu quero voltar aqui para nossa reflexão em relação ao nosso relacionamento com Deus. Imagina Deus tentando falar com a gente e a gente não querendo ouvir. É mais ou menos isso. O contrário nunca vai acontecer, tá? Deus sempre vai nos ouvir. Deus sempre vai nos ouvir. Eu li lá no início, na primeira reunião, um texto lá de Isaías, diz assim, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não nos ouça. Não estão. O problema é que nós temos um problema. O nosso pecado, a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. É isso que acontece muitas vezes. Então, em relação ao nosso diálogo com Deus, nós precisamos entender que precisamos falar, mas precisamos estar dispostos a ouvir, seja o que for. Seja o que for. Então, Deus ele sempre está ali disponível para nós. Se a gente se achega a Ele em reverência, com temor e de forma humilde diante dele, fala, Senhor, olha, eu sei que estou errado, eu sei que estou fazendo alguma coisa que não poderia estar fazendo, tal, mas fala comigo, me dá uma direção, me ajuda. Tenho certeza que Deus está ouvindo essa oração. E se for da vontade dele, ele vai te responder ali na hora, se não, em algum momento ele te responde. Deus não é um sádico que gosta de ver a gente sofrendo, tá? Não é. Deus, ele quer falar. Aí eu tenho muitos textos agora, tá? Vários. A gente vai ler bastante agora. Esse aqui é o episódio de Mateus 17, depois da transfiguração de Jesus.
Não sei se vocês vão se lembrar, mas tem uma passagem que Jesus chama os discípulos dele, os mais íntimos, Pedro, João e Tiago, sempre esses três, esse trio, chama eles para ir para um monte, para orar, e lá no monte ele se transfigura, a face dele, o corpo dele se transfigura, ele fica brilhante como um relâmpago, as roupas brancas, aparece Moisés e Elias ali, aí é aquele momento onde Pedro fala assim, Senhor, é bom estar aqui, vamos fazer 3 cabanas, enfim, tem toda essa passagem, né? E esse aqui é a continuação. Olha só o que Deus disse, não foi Jesus que disse aqui nesse caso, foi Deus Pai. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, é uma voz, por isso que eu falo, às vezes Deus fala de forma audível. Olha o que a voz disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. A ordem de Deus foi, ouça o que Jesus tem para dizer. Deus quer falar, a gente tem que querer ouvir. Deus precisou lhe dar uma ordem para os discípulos, ouçam-no. E aí tem um detalhe aqui, né? Só os mais íntimos estavam no monte. Você quer ouvir Deus falando? Você tem que se tornar íntimo dele. Deus não fala com quem ele não tem relacionamento. E aí o texto continua, e aí Jesus agora disse o seguinte, a primeira ordem de Jesus depois da ordem de Deus, Pai, para que eles ouvissem Jesus, a primeira ordem de Jesus foi essa aqui, ó. O verso 9 diz, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Aqui foi um segredo, né? O primeiro segredo que Jesus contou para os discípulos depois desse episódio. Não contem a ninguém o que vocês viram. As pessoas não estariam prontas, talvez, para ouvir o que eles iam contar. Eu fico imaginando os 3 discípulos descendo ali, falando para os outros, nós vimos Moisés e Elias. Hã? Tem certeza? Será que vocês não tomaram alguma coisa antes? Eu não sei se foi essa a razão, tá? Mas é o que eu imagino. E aí tem um detalhe. O segredo é só para quem está no monte. E quem está no monte? Quem tem intimidade. Você quer ouvir Deus falando segredos? Você precisa ser íntimo. E Deus é recíproco. Olha só esse texto que interessante. Isso aqui é Moisés, ele foi lá, fugiu do Egito, foi para o deserto, e aí começou a trabalhar ali com Jetro, que era o seu sogro, como pastor. Tem toda essa história aqui que está lá em Êxodo 3, verso 1 a 4. Vou ler o texto todo para vocês entenderem. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, aqui está em letra maiúscula. Quando tem letra maiúscula no anjo do Senhor, isso aqui é o próprio Deus, tá? É uma representação do próprio Deus. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? E olha só o que aconteceu depois de Moisés ter essa atitude. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver quem? Moisés se voltava, ou vinha, né, na direção da sarça, para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, olha aí a repetição. Lembre que no hebraico repetição é ênfase, então é como se Deus estivesse quase gritando com Moisés, Moisés! E ele respondeu, eis-me aqui. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que um temor muito grande se apoderou de Moisés ali. E aí Deus fala, tira a sandália porque o solo que você está pisando é solo sagrado. E aí tem todo o chamado de Moisés ali e tudo mais. Mas o que a gente aprende com esse texto aqui? É que Deus esperou Moisés interagir com aquilo que estava acontecendo. O texto que eu sempre menciono, que eu já mencionei algumas vezes e que vou repetir aqui, é Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A iniciativa é nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus fez a primeira parte. Deus chamou a atenção de Moisés, com uma sarça pegando fogo. Eu já vi uma sarça. Os meus irmãos portugueses aqui talvez já tenham visto. Lá na Europa tem, na França tem. Eu morei na França um tempo e eu vi sarça lá. Eu não sei se Portugal tem também. Mas é uma planta que ela tem um aspecto seco mesmo, parece que ela está morta. E ver uma sarça queimando era uma coisa comum no deserto. Esquentava, pegava fogo. Mas essa nos queimava. E isso chamou a atenção de Moisés. E aí ele foi lá e se interessou por aquilo. A partir do momento que ele tomou uma iniciativa, aí Deus falou com ele. Então você quer ouvir Deus falando com você, você precisa tomar a iniciativa. Você precisa querer que Deus fale com você, verdadeiramente. Você precisa estar pronto para ouvir o que Deus tem para falar. Você precisa estar com o coração aberto, disposto, mas o interesse tem que partir de você. Bom, aqui esse é o que a gente aprende nesse texto. E aí, como Deus fala?
E aqui eu deixei em amarelo, em letras grandes, em vermelho, para vocês não esquecerem disso. A forma primária como Deus fala é através da palavra. Não é através de uma voz, de um sussurro, de um pensamento. Não é essa forma primária como Deus fala. Deus fala na palavra. Por isso que nosso compromisso de oração, que a gente indicou para vocês, é: você vai ler a Bíblia e você vai orar. Você faz as duas coisas em conjunto. Eu não sei quantos de vocês estão fazendo isso. Alguns disseram que sim. Mas para mim é muito, 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 muito comum, no meu momento de oração, eu abrir a Bíblia e o texto que eu abro para ler na minha leitura diária, ele vem assim igual um soco na minha cara às vezes. E era justamente o que eu precisava ouvir. E isso é a voz de Deus, gente. É que a gente às vezes quer uma coisa mística, uma experiência muito grande. E muitas vezes Deus age na simplicidade. E a própria Bíblia está à sua disposição e Deus quer falar com você através da Bíblia. Essa é a forma primária como Deus fala. Não fique esperando outras coisas. O que você pode criar uma expectativa de Deus falar com você é através da Bíblia. Essa é a expectativa que você pode ter garantida. Deus vai falar com você através da Bíblia, é só você ler. Então, o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 é o que eu mais gosto nesse sentido. Diz assim, ó: toda a escritura, toda ela, toda, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo. Tudo. Sobre tudo. Ah, é sobre trabalho, o seu problema? Está aí na Bíblia. É sobre relacionamento? Tem na Bíblia. É sobre, sei lá, dinheiro? Tem na Bíblia. Tudo está na Bíblia. O problema é que a gente não lê a Bíblia. E aí tem uma frase que eu gosto que diz assim: se você acha que Deus não está falando com você, talvez seja porque a sua Bíblia anda fechada. Abra sua Bíblia, tire a poeira dela, comece a ler. Aí você vai ver o quanto Deus fala com você. Eu sempre conto uma história aqui, vou tentar contar rapidinho aqui, de como eu entendi isso aqui. Alguns anos atrás, uns 4 anos agora, eu estava numa fase da minha vida que eu estava sendo muito influenciado por algumas pessoas. E eu não estou nem dizendo que as pessoas estavam com má intenção, nem é isso. Mas eu estava muito influenciado por algumas pessoas a querer prosperar. Porque eu entendia que prosperidade era bom para mim, era bom para minha família, e era bom inclusive para a obra de Deus. É isso que as pessoas que estavam me influenciando estavam tentando me fazer acreditar. Não estou advogando contra a prosperidade, não. Prosperidade é bom? Sim. Gostaria de ter muito dinheiro? Sim. Não sou hipócrita aqui para falar que não preciso de dinheiro. Todos precisamos de dinheiro. Agora, todos seremos ricos e prósperos na medida que o mundo ensina? Não. Eu vou falar algo aqui que vocês talvez discordem de mim, mas Deus não quer que todos sejam ricos. Porque a riqueza para alguns é armadilha. Isso está lá numa das cartas de Paulo para Timóteo, 1 Timóteo 6, se eu não me engano. Aqueles que querem ser ricos, eles colocam em si mesmo um laço, uma armadilha perigosa. É mais ou menos assim o texto. Depois vocês leem lá, 1 Timóteo 6. Deus quer isso para todos? Com certeza não. Não acho que todos tenham que buscar prosperidade, não. Você tem que ter uma vida confortável, até tem em alguns casos, acho que é direito, é recompensa do trabalho, não vou nem entrar muito nesse mérito aqui, tá? Mas nem todos vão ser ricos. Na Bíblia mesmo a gente tem pouquíssimos exemplos de pessoas ricas. Sei lá, 6 pessoas ricas: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jó, Salomão, Daniel talvez. Sei lá, dá para contar nos dedos. Se fosse para todo mundo que é servo de Deus, fiel, fosse rico, teria um montão de ricos na Bíblia, e não tem. Enfim, parêntese aqui, tá? Mas eu estava muito influenciado por isso, e eu, por querer ganhar dinheiro e entender que isso tinha a ver com Deus, eu comecei a comprar livros de autores que se dizem cristãos, que ensinavam como é importante ganhar dinheiro. E aí eu comprei um livro que era mais ou menos assim o título, eu nem lembro direito mais. Mas é Porque Salomão era o homem mais rico do mundo. Isso me interessou, poxa, tem a ver com a Bíblia, Salomão realmente era o homem mais rico que já existiu e tudo mais. Vou ler. Eu comprei o livro, aí eu li o primeiro capítulo só. O primeiro capítulo do livro, o autor, que era rico, muito rico, contando a história dele, ele disse assim: eu aprendi como ser rico fazendo uma coisa muito simples, lendo um provérbio por dia. O livro de provérbio tem 31 capítulos, então dá um capítulo por dia mais ou menos. Então, vou começar a ler o livro de provérbios. Eu li, no primeiro dia, eu li, sei lá, uns 15 provérbios, que eu leio rápido, então eu li um montão. E foi suficiente para eu não querer ler mais nada daquele livro. Inclusive, eu emprestei o livro para alguém
a pessoa não me devolveu e eu nem faço questão que me devolva. Porque eu não quero ouvir mais nada que aquele autor tem para dizer. Porque o próprio livro de Provérbios me convenceu de que essa busca por dinheiro é besteira. E eu fiz algo que o autor não indica, mas que eu indico para vocês eu li o livro de Provérbios e logo em seguida até o livro de Eclesiastes. Eu li o livro de Eclesiastes também, que ele é curtinho, são poucos capítulos. Então, eu li o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes várias vezes naquele mês. Várias vezes. E cada vez que eu lia, assim, eu me sentia cada vez pior por estar buscando riqueza material. Até um ponto que eu decidi que não tinha que mais que fazer isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a palavra de Deus, ela vai às vezes muito fundo, muito, muito fundo. Então, se você ler a Bíblia, Deus vai falar com você. Mas Deus também fala de outras formas, eu não quero ignorar as outras formas, tá? Então, Deus fala através de profecia, e profecia não é previsão de futuro, tá bom? Esse negócio de que profeta prevê futuro, isso é uma coisa errada, não é isso. Profeta é uma pessoa que traz uma mensagem de Deus. Ele traz uma verdade a respeito de alguma coisa proveniente de Deus. A gente tem que entender que profecia é bíblico. A gente não pode ignorar a profecia, porque tem gente que fala que não existe mais profeta. Eu discordo, eu acho que ainda existem pessoas que estão sendo usadas em profecia. Só que a gente precisa ter um cuidado para ir nos extremos, né? Porque aí qualquer pessoa que fala qualquer coisa você considera profeta. Como é que a gente sabe se uma pessoa é profeta? A gente tem que julgar a profecia. Não é para julgar o profeta, você vai julgar a profecia. Tá? Lá em 1 Coríntios 14, 29, Paulo ele disciplina a questão dos profetas dentro da igreja. Tá? Ele fala assim, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Você precisa julgar as coisas que são ditas por pessoas que se dizem profetas. Você precisa julgar. Com base no quê? Com base na Bíblia. Esse cara está falando alguma coisa que tem amparo bíblico? Sim. Então pode ser que seja profeta. Pode ser que não seja ainda. Não é porque ele falou algo que tem a ver com a Bíblia que ele é profeta. Por exemplo, alguém pode dizer para você assim, ó. Alguém chega para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor manda dizer. Então se ele está falando que é o que Deus disse, ele está agindo como profeta, está falando em nome de Deus. Deus quer que você ore. Isso é uma profecia? Não acho que seja. Porque essa é uma ordem que está na Bíblia de forma muito clara, não precisa alguém te dizer isso. Mas tudo bem, ele está até falando uma coisa que tem a ver com a Bíblia. Mas isso por si só o qualifica como profeta? Eu acho que não. Mas se a pessoa fizer qualquer tipo de previsão, ou qualquer ordem de Deus, ou qualquer coisa assim, como é que a gente sabe se essa pessoa é de Deus mesmo? Se aquilo que ele falou se cumprir. Inclusive, lá na lei de Moisés, tem uma ordem, uma lei muito específica a respeito daqueles que querem ser profetas. Que diz mais ou menos assim, se alguém profetizar, tudo bem, mas vocês agora observem para ver se o que ele profetizou vai se cumprir. Se se cumprir, de fato é profeta. Se não se cumprir, ele é um falso, deve ser apedrejado. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente traz palavras de Deus para alguém, existe palavra de conhecimento, sim, eu acredito nisso. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar colocando um juízo sobre si mesmo. Lá em Isaías 8, verso 19, verso 20, é quando Deus fala através de Isaías sobre essa questão de o que você deve consultar para saber o que Deus está falando. Eu não vou ler esse texto aqui, mas ele está falando assim, mais ou menos. Vocês, em vez de consultar Deus, em vez de consultar a sua palavra, vocês ficam consultando os médios e os adivinhos, aqueles que consultam os mortos. É isso que vocês deviam fazer? Não, vocês deviam ir à lei. Vocês deviam consultar a lei de Deus para saber se Deus está falando. Mas profecia existe, eu acredito, eu creio, através da Bíblia. A Bíblia, para mim, é bem clara a respeito disso, a respeito do dom de profecia. Só temos que ter muito cuidado com isso, tá? Então, Deus pode falar com você através de alguém. Sim, pode falar, tá bom? E a terceira forma que eu cito aqui, que tem a ver com o que a Isabela falou, que é a forma mais... Eu vou dizer que é mística, tá? Só porque não é uma coisa fácil de explicar, tá bom? Mas não mística no sentido de ser esotérico. Místico no sentido de ser algo sobrenatural. É Deus falando no nosso espírito. Lá em Romanos 8,16, diz assim, ó, o próprio Espírito, aqui com letra maiúscula, então Espírito Santo, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então existe uma forma de Deus falar conosco através do nosso próprio espírito. Aqui Paulo estava dando um exemplo, né? O contexto da fala dele aqui não é sobre Deus falar conosco, tá? Só para deixar claro que eu não estou tirando o texto do contexto. Mas aqui dá um precedente para nós de entender que algumas coisas Deus nos confirma no nosso próprio espírito. Então tem coisas que você sabe que você deve fazer porque você tem uma convicção muito forte. E você não sabe dizer de onde vem isso, mas você
simplesmente tem uma convicção muito forte, por exemplo, que você tem que orar por alguma coisa, ou que você tem que fazer alguma coisa. Então isso é uma forma que Deus pode estar falando com você, através dessa convicção. Que assim, é difícil de explicar isso, tá bem difícil, gente. É bem subjetivo, né? É meio como um pensamento, como uma ideia. Alguém disse uma vez, é como se fosse um insight. É mais ou menos. É difícil de explicar realmente, tá? É uma coisa assim, de cada um experimentar mesmo. Mas é uma forma como Deus fala. E assim, é uma confirmação, é uma certeza. Sabe? É uma coisa que você não consegue explicar, mas você sabe que você tem que fazer. E eu só vou fazer um alerta aqui, que qualquer coisa que Deus falar para você precisa ter amparo bíblico, senão pode ser só a sua cabeça falando. Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? Bem exagerado para vocês entenderem do que eu estou falando. Se por acaso, em algum momento, vocês sentirem um desejo, uma vontade, ou entender que tem que fazer qualquer coisa que seja, por exemplo, eu deveria ir lá e agredir uma pessoa. Isso com certeza não é Deus falando para você, é mais capaz que seja o adversário. Entendeu? Eu estou dando um exemplo bem exagerado para vocês entenderem de que a voz de Deus ela sempre vai estar consonante ou de acordo com a sua própria palavra. Entendeu? Vou dar um exemplo o contrário agora. Vamos imaginar que você tem a mágoa de alguém e você está sentindo muito forte aquela convicção, aquela coisa que você não sabe explicar, que você deve perdoar aquela pessoa mesmo que ela não mereça o perdão. Isso é bíblico? É bíblico. Jesus mandou fazer isso. Se te baterem numa face, oferece a outra. Enfim, estou dando dois exemplos bem extremos para vocês entenderem. Quando a gente tem uma convicção muito forte que deve fazer alguma coisa, pode ser a voz de Deus falando com você. Mas precisa estar de acordo com a Bíblia. Lá em João 16, 7, 8, fala sobre o Espírito Santo. Que no final desse texto fala assim, e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo, então é uma coisa de certeza, né? Ele convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Provérbios, esse não está na tela aqui, Provérbios 1, 23, diz assim, se vocês acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Então, por isso que eu não consigo não falar sobre essa forma como Deus fala, porque está na Bíblia. Deus pode revelar a nós os pensamentos dele. Então, o que Deus pensa a respeito de determinada situação? Deus pode te falar. Tem um vídeo agora. Assistam o vídeo e vocês vão ver como Deus foi muito preciso nas coisas que ele escreveu na Bíblia. Olha só. One more time. Oh, one. Oh, good. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have this. Oh my God. I can't believe the video coming. O pessoal está escrevendo ali, né? João 10, já o Luiz já matou a charada ali, né? Eu espero que todos tenham entendido. 3 pessoas tentam chamar as ovelhas. E elas não estão nem aí. As pessoas gritam, fazem gesto. E as ovelhas estão lá na delas, pastando e não estão nem aí.
Quando chega o pastor, ele simplesmente chama as ovelhas. Ele não faz gesto, faz nada diferente, ele só chama as ovelhas. É muito nítido essa questão aqui. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você se aproximar dele, você vai reconhecer a voz de Deus. Deixa eu só comentar um pouco esse texto aqui. Esse texto de João 10, ele não está ensinando como ouvir a voz de Deus, tá? Não é esse o propósito desse texto. Jesus, ele estava falando sobre os fariseus, como eles são pastores, como se fossem pastores contratados, né? Que só estão querendo receber o dinheiro ali por cuidar das ovelhas. E quando os lobos vêm, eles fogem. O contexto desse texto é esse, diferente do pastor que é Jesus, que dá a vida pelas ovelhas. E aí ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não vão ouvir a voz de um falso pastor. É isso que Jesus está falando aqui. No entanto, aqui tem um princípio bíblico, para mim, que é muito importante. Muito importante. As ovelhas de Deus ouvem a voz dele, porque ele fala com as suas ovelhas. Deus nos conhece e nós o seguimos. Esse aqui tem um princípio bíblico aqui muito forte para mim. Aí a pergunta é, nós conhecemos a voz do pastor e nós seguimos o pastor? É uma pergunta. Aí como é que a gente sabe disso? É só você ver a sua própria vida. Pega a sua vida, como você vive hoje, e compara com o que Jesus ensinou. O quanto você está próximo daquilo que Jesus ensinou. Aí você sabe se você segue o pastor. Nós precisamos nos aproximar de Deus a ponto de reconhecermos a sua voz. Eu não estou dizendo que se você não ouvir a voz de Deus no seu íntimo, ou de uma forma audível, ou se não vier um profeta, você não é ovelha de Deus. Não estou falando isso, tá? Não é isso de forma alguma. De forma alguma. Como eu falei, a voz de Deus primária é a própria palavra dele. Você lê a Bíblia, Deus fala com você. Garantia. As outras formas são formas muito, muito peculiares que Deus trata com algumas pessoas. Você pode ter essa experiência, mas você não precisa dela. Só para deixar isso muito claro aqui, tá bom? As ovelhas são de Jesus, ele que cuida delas, não sou eu que cuido, ele que cuida dela. Ele trata com cada um do jeito que ele precisa tratar. Os pastores conhecem as suas ovelhas. Hoje em dia, essa questão de pastor já não existe tanto quanto antes, né? Porque hoje tem muita tecnologia, não sei se vocês sabem, mas as ovelhas hoje elas são muitas vezes conduzidas por helicóptero, tá? Por drone. Tem os cachorros lá e tudo, mas a figura do pastor já é diferente, né? Porque os rebanhos são gigantescos, né? Antigamente os rebanhos, na época de Jesus, tinha 100 ovelhas, cento e poucas ovelhas, não era muito grande. Por quê? Porque o pastor precisava conhecer as ovelhas dele. E não é incomum os pastores todos levarem seus rebanhos todos para o mesmo lugar à noite. As ovelhas passam a noite ali. Chega o dia, cada pastor chama as suas ovelhas e as ovelhas elas vão se separando sozinhas. E o pastor ele tem tranquilidade de saber que as ovelhas dele não vão ouvir a voz do outro pastor. E é nesse nível de intimidade que a gente precisa chegar com Deus. Porque a ovelha, ela reconhece a voz do pastor depois que ela se acostuma com o pastor. Eu não sei se vocês sabem como é o treinamento para ser pastor, mas normalmente você começa isso quando você é criança ainda, para as ovelhas acostumarem com a sua voz. Porque a ovelha enxerga mal. Não sei se vocês sabem, ela enxerga mal, ela não tem uma visão muito boa. Mas ela aprende a ouvir a voz do pastor. E ela reconhece a voz do pastor dela no meio de uma multidão. E o vídeo que a gente viu ali é um bom exemplo disso. As pessoas gritaram, falaram e as ovelhas não estavam nem aí. Quando o pastor chamou, elas vieram. E eu não sei se vocês repararam, tem ovelhas que estavam ali pastando, né, comendo a grama, elas param de comer a grama para atender o chamado do pastor. Aí a pergunta para mim, e que é para você também, é o quanto nós temos esse tipo de atitude de parar o que estamos fazendo para atender um chamado de Deus. É nesse nível que a gente precisa estar. Aí a questão do relacionamento com o pastor, ele vai se tornando forte conforme a gente vai se tornando íntimo dele, conforme a gente se aproxima dele, conforme a gente confia nele, porque as ovelhas, elas confiam cegamente no pastor. Se o pastor chamar as ovelhas e entrar num buraco com elas, as ovelhas vão entrar no buraco. Obviamente que o pastor não vai fazer isso, mas elas seguem o pastor onde ele for. E na época de Jesus, principalmente, né, na região ali da Palestina, tem muito deserto. E muitas vezes os pastores eles precisavam conduzir a ovelha pelo meio do deserto para chegar em um lugar onde tinha pastagem. Porque não tem pasto abundante lá em Israel. Israel não é uma terra muito boa, né, digamos assim. Não é igual o Brasil que tem pasto em qualquer lugar.
Então muitas vezes o pastor ele tinha que se deslocar por bastante tempo com as ovelhas, no meio do deserto, e as ovelhas seguiam ele. E muitas vezes Deus quer nos conduzir a um lugar de pastagem, um lugar verde, um lugar bom, com água, igual o Salmo 23, né? Mas para isso a gente precisa passar por um deserto, e às vezes a gente não quer passar. E adianta Deus nos chamar desse jeito, se a gente não quer obedecer? Não adianta. E aí, como eu falei, né? Para reconhecer a voz do pastor, a Bíblia deve ser sempre o parâmetro. É sobre intimidade aqui rapidamente, tá? A história de Pedro que a gente contou na primeira reunião, Pedro, tu me amas e tudo mais, isso aconteceu depois que Pedro negou a Jesus, né? E lá em Lucas 22, mostra um detalhe dessa história muito, muito interessante. Olha só o que aconteceu. Pedro tinha negado o Senhor pela terceira vez. O galo cantou. Nesse momento, olha o que aconteceu. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Aí Mateus vai dizer que depois disso Pedro chorou amargamente. Bastou um olhar, gente. Bastou um olhar. Jesus não falou nada para Pedro. Jesus não falou assim, eu te falei, Pedro. Eu te avisei. Jesus não precisou falar isso. Bastou um olhar. E por que bastou um olhar? Porque Pedro tinha intimidade com Jesus. Quem é casado sabe como funciona isso, né? Às vezes a esposa só olha assim, ela fulmina você com o olhar. Quem tem filho é a mesma coisa. Você olha para os teus filhos e no teu olhar eles já entendem a mensagem. E isso é intimidade. Lá em Jeremias 33:3, olha só que interessante. Clame a mim e eu responderei. E direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Intimidade nos leva a obedecer e confiar, igual o pastor. E os segredos só são contados na intimidade, como a gente viu agora há pouco. Aí algumas perguntas aqui. Por que eu não ouço a voz de Deus? Deus sempre quer falar do jeito dele. O problema é que a gente às vezes quer que Deus fale do nosso jeito. Do jeito que eu quero. E às vezes Deus está querendo falar com você de outro jeito e você não está prestando atenção. A gente precisa estar atento para isso. Ruídos nos impedem de ouvir. E a atividade que a gente vai fazer agora é sobre isso. Eu já vou fazer uma atividade com vocês aqui. Nós vivemos num mundo de muito ruído, gente. Muito ruído. E a gente precisa entender como lidar com isso, porque os ruídos não vão desaparecer. Então, eles não vão. E aí, quando a gente está num ambiente barulhento e a gente quer ouvir a voz de uma pessoa específica, vamos imaginar que você está numa festa, sei lá, em algum lugar com muita gente, mas você precisa ouvir a voz de uma pessoa específica. Como é que você faz para conseguir ouvir a voz dessa pessoa? Escreva aí no chat, por favor. Vamos ver se alguém tem uma ideia. Como que eu faço para ouvir a voz de uma pessoa específica no meio de uma multidão? Isso. Você se aproxima da pessoa. Então, no meio da multidão, do barulho que nós vivemos hoje, a gente tem que se achegar. A gente tem que chegar perto de Deus. Se a gente estiver longe, você não vai ouvir a voz de Deus, porque o ruído do seu pensamento, da sua mente, do seu coração, das atribulações do seu dia, eles vão te afastar. Eles não vão te permitir ouvir. A voz de Deus ela é inconfundível, gente. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe que é a voz de Deus. Mas para você saber isso, para você ter essa convicção, você precisa ler a Bíblia. Para você saber se o que você está ouvindo no seu coração não vai contra o que a Bíblia diz. Precisamos muito ler a Bíblia, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente chegar no tema de leitura bíblica, mas desde já eu quero reforçar a necessidade que nós temos de ler a Bíblia. E aí, a dica é medite e reflita sobre o que leu e como aplicar em sua vida. E esteja atento à voz do Espírito. Muitas vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, é que Deus fala comigo, assim, muitas vezes, a maioria delas, tá? Os post-its na minha parede aqui, a maioria deles é no momento que eu estou lendo alguma coisa na Bíblia, e aquilo vem e entra dentro de mim, e aí Deus vai lá e fala alguma coisa específica sobre esse texto para mim. E aí eu anoto. Todos os post-its que estão aqui são de textos bíblicos. Todos eles. Estou olhando para eles aqui agora, vendo se tem algum aqui que não tem a ver com a Bíblia. Não, todos têm a ver com a Bíblia. Então precisamos ler a Bíblia. Agora eu vou falar sobre uma coisa, que é o final da nossa reunião aqui, que vai ter uma atividade. Normalmente a gente faz a atividade primeiro e depois eu embaso ela biblicamente. Dessa vez eu vou fazer o contrário. Eu vou embasar a atividade biblicamente e depois a gente vai fazer, tá? É rapidinho. Só que eu vou ler vários textos. Eu vou falar sobre solitude daqui a pouco. E solitude não é necessariamente você se sentir sozinho, mas é um estado de solidão, de privacidade. E é importante a gente aprender a fazer isso. É muito importante. Eu vou dar os
textos bíblicos para vocês entenderem como é importante ficar sozinho. E vocês precisam entender isso para praticar isso, porque nesses momentos de ficar sozinho é que Deus mais fala. Jesus sempre achava um jeito de ficar sozinho para orar, sempre. Olha só, textos, Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E o deserto ele estava sozinho, obviamente. Outro, Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, que é a minha recomendação para vocês, tentem fazer isso de manhã, se vocês forem fazer. Ainda escuro, saiu, então ele saiu de onde ele estava e foi para um lugar deserto, e ali orava. Lucas 4:42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. O texto continua aqui, mas o fato é que Jesus foi para um lugar solitário. Lucas 5:16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mateus 14:23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, ou seja, começou a noite, né? Lá estava ele só. Marcos 6:31. Ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Isso é falando para os discípulos ali. Eles estavam servindo as pessoas e eles não estavam tendo tempo nem para comer, né? Mais texto, Salmo 37:7. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Salmo 62:1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Por que que a gente tem que aprender a ficar sozinho e em silêncio? Para a gente tentar silenciar os ruídos que estão ao nosso redor. E eu já vou falar, tá? Os ruídos, eles não necessariamente são sonoros. Muitas vezes são. A gente vive num mundo barulhento, gente. Num mundo muito barulhento. Eu não sei como é isso pra vocês, mas eu conheço gente que não consegue ficar em silêncio. Chega em casa sozinho, a casa tá silenciosa, ele não consegue. Ele liga a televisão, liga a rádio, liga qualquer coisa. Não consegue ficar em silêncio. O mundo está nos ensinando isso, e isso é contrário ao que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a ir para lugares solitários e ficar em silêncio, principalmente para orar. E muitas vezes a gente não consegue orar porque a gente está cheio de ruídos. Fora de nós, externamente, ruídos externos, e dentro de nós também. Por isso que é algo que a gente precisa aprender, a ficar em silêncio, a ficar sozinho. É muito, muito importante. E hoje, minha opinião pessoal, o maior motivo, ou o maior causador de ruídos na nossa vida é o celular, é o seu telefone. O telefone é uma bênção para algumas coisas, mas ele é uma desgraça para muitas outras. Você vai orar, se você leva o celular junto, é um grande risco de você se distrair, porque o teu WhatsApp vai apitar, você vai ficar com vontade de pegar ele e dar uma olhadinha em rede social no meio da tua oração. E eu acho que vocês não me deixam mentir aqui, isso acontece. Se você levar o celular para o teu momento de oração, você está correndo um risco sério de se distrair. Não leve o teu celular, mas eu preciso ver a hora. Dá outro jeito. Sei lá. Porque o celular é o maior causador de ruídos hoje. Na minha opinião, tá? Minha opinião. Talvez vocês discordem de mim. Talvez não. Mas vamos fazer a nossa atividade de solitude aqui. Solitude, como eu falei, é um estado de privacidade. Você está sozinho e em silêncio. Não tem a ver com solidão como sentimento. Não, não é isso. Tá bom? É algo que você faz de propósito. Quero também deixar claro que você estar no estado de solitude não é fazer meditação. Não é fazer meditação oriental, meditação transcendental, meditação contemplativa, nenhum tipo de meditação. A única meditação que a Bíblia recomenda é a meditação nas Escrituras. De você ler o texto, pensar sobre o texto, tentar entender o texto e pensar como aplicar esse texto na sua vida. Essa é a única meditação que a Bíblia recomenda. Se você faz outro tipo de meditação, aí é por tua conta. Tá? Mas não é isso que a gente está ensinando aqui. Você pode, inclusive, estar caminhando. Você não necessariamente precisa estar parado, né? Porque essas meditações que tem aí, você tem que sentar numa posição específica e ficar fazendo um mantra e tal, não sei o quê. Nada disso. Não é isso. Tá? Deixar bem claro aqui. Você pode estar sozinho, mas você pode estar caminhando na rua, num parque, na praia, sei lá. No lugar onde você esteja sozinho, em silêncio. E essa atividade que a gente faz de solitude não é sobre você ter sensações, sentimentos, experiências sensoriais, não tem nada a ver. É só para você ter um momento de você silenciar a sua voz interna, os ruídos externos, para você se concentrar em Deus. E nesse momento, aí você consegue orar, e aí pode ser que você ouça a voz de Deus ali no teu espírito.
É como a gente costuma ensinar as pessoas. Muita gente tem boas experiências com isso, nem todos têm. Aí eu não sei porquê, talvez não conseguiu, não fez direito, eu não sei. Mas a gente tem muitos testemunhos de como isso aqui foi importante para a caminhada das pessoas. Então é o que eu quero ensinar para vocês. Vou ler novamente o Salmo 62:5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Você precisa esperar de forma silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Qual que é a atividade então? Eu vou pôr um vídeo aqui, mais uma vez é um vídeo, é uma cena, e nesse momento você vai tentar não pensar em nada. Eu sei que é difícil isso, tá, gente? Por isso que é algo que precisa ser praticado. É uma disciplina, você precisa praticar. Mas o que eu recomendo agora é que você, nesse momento que você vai ficar em silêncio, que você vai ficar, de certa forma, num estado de privação, né, dos seus próprios pensamentos, o que você pode fazer nesse momento é se colocar diante de Deus. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz a respeito de um assunto X. Senhor, eu estou com dúvida a respeito de determinada coisa. Você deixa esse pensamento no ar, digamos assim, e fica em silêncio, tenta não pensar muito. E talvez, nesse momento que você vai estar em silêncio, talvez venha essa convicção que a gente está falando dentro de você. Pode ser que seja Deus te dando a instrução que você precisa. Pode ser. Talvez não seja. Como é que eu vou saber? Você precisa depois comparar isso com a Bíblia. Isso tem algum amparo bíblico? Sim, tem um amparo bíblico. Então pode ser. Aí você vai ler a Bíblia, você vai buscar na Bíblia algo a respeito daquilo que você sentiu de convicção para você confirmar se isso é de Deus ou não. Tá bom? Então a gente vai fazer essa atividade. São só 2 minutos, 2 minutinhos para a gente poder praticar aqui, para vocês entenderem como funciona. E aí a gente vai fazer um encerramento depois, tá bom? Vamos lá. Acabou. Passa rápido, né? Não sei como foi isso pra vocês. Não sei o que aconteceu. Eu espero que no mínimo vocês tenham acalmado um pouco nesse momento, que vocês tenham respirado, que vocês tenham tido um momento de paz aqui. Se você ouviu alguma coisa audivelmente ou não, ou dentro de você alguma coisa muito forte te pegou, ótimo, fico feliz. Mas isso é algo que você precisa praticar. E 2 minutos normalmente não é suficiente, tá? Em 2 minutos a nossa cabeça ainda está a milhão, ainda está voando. Precisa de um pouco mais de tempo normalmente para você começar a baixar a intensidade dos teus pensamentos, para você então poder começar a se comunicar melhor com Deus. Tinha um outro texto aqui, eu não vou ler essa passagem aqui,
que fala sobre como Elias ouviu a voz de Deus. Em uma das ocasiões, Elias ouviu a voz de Deus várias vezes, né? Mas aqui é a ocasião lá da caverna, que ele estava lá, e aí veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, e veio a voz mansa e delicada. A ideia desse texto aqui, e de trazer ele aqui para vocês, nem é falar que Deus fala através de uma voz mansa e delicada. Deus fala do jeito que ele quiser. Ele pode falar no terremoto, no fogo, no vento, como ele quiser. Mas às vezes ele também fala de uma voz mansa e delicada. O que Deus estava querendo ensinar para Elias especificamente aqui nessa passagem? Elias tinha visto coisas incríveis, maravilhosas, milagres assim que poucos vivenciaram. E ele estava acostumado com o sobrenatural, digamos assim. Mas naquele momento ele estava com medo, ele estava fugindo, porque Jezabel queria matá-lo, ele estava num momento depressivo. E Deus mostra para ele 3 manifestações sobrenaturais incríveis. Mas não é necessariamente na manifestação sobrenatural incrível, que é o fogo, o vento e o terremoto, não necessariamente é nisso que Deus fala. Às vezes Deus fala na simplicidade, num texto simples da Bíblia. Não precisa ser a pregação do pregador poderoso. Não, às vezes é naquela pregaçãozinha do irmãozinho lá da igreja, daquela pessoa simples, na forma simples dele falar. Às vezes é nisso que Deus está. Não necessariamente é no sobrenatural, naquilo que a gente gosta de ver, porque é legal. Imagina, ver terremoto, vento e fogo. Bacana. Elias viu fogo cair do céu. Muitas vezes o que Deus quer fazer conosco é algo simples. E os sonhos e as revelações. Isso aí também é um texto, é um tema, de certa forma, controverso, porque a gente não tem tanto embasamento bíblico para dizer como funciona isso. O fato é, a gente tem vários precedentes bíblicos sobre sonhos, pessoas tendo sonhos, e os sonhos sendo proféticos, sendo algo como Deus comunicando uma mensagem. Então eu creio, baseado na Bíblia, de que Deus fala através de sonhos, sim. Tá? Sim. A gente tem muitas experiências em relação a isso. Revelações. Aí revelações é uma palavra bem ampla, né? Porque tem gente que vai dizer que revelação é um conhecimento novo a respeito de algo que não está escrito na Bíblia. Isso eu discordo veementemente. Veementemente. A gente leu o texto de 1 Timóteo 3, ele que fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é apta para tudo. Então tudo que já está escrito na Bíblia é suficiente. Se qualquer pessoa vem trazendo uma nova revelação, uma nova doutrina que não esteja na Bíblia, eu recuso imediatamente. Porque é como se dissesse que a Bíblia não é suficiente. Porque a Bíblia não é suficiente porque eu preciso dessa nova revelação. Então é a Bíblia mais essa nova revelação. Isso normalmente é um bom terreno para a heresia. Quando você tenta comparar, deixar uma revelação particular que Deus te deu no mesmo patamar da Bíblia. Isso não. Agora, revelação no sentido de um esclarecimento a respeito de um texto bíblico, por exemplo. E aí eu entendo que isso é revelação, sim. Deus revelando a sua palavra para você, de uma forma que você ainda não tinha entendido, por exemplo. Aí tem gente que vai dizer que revelação é o que a Bíblia descreve como palavras de conhecimento. É um conhecimento que você não tinha a respeito de determinada situação que não está clara. Por exemplo, a respeito da vida de alguém, a respeito da sua própria vida, a respeito de uma situação particular. Isso é bíblico. Está lá em 1 Coríntios 12. Agora, como isso funciona na prática, isso é muito subjetivo. Vai ter gente que vai dizer uma coisa, vai ter gente que vai dizer outra. Então, para não entrar nesse mérito, principalmente porque tem pessoas aqui que podem ser de igrejas formadas, que não creem, que são sensacionistas, enfim, uma série de obstáculos aqui, né? Para não entrar nesse tema aqui, eu prefiro não comentar, tá, Alexandre? Se você quiser, a gente conversa de forma particular depois. Deus fala no louvor também, sem dúvida, sem dúvida. Deus fala através dos louvores, sim. Porque louvores, se eles têm uma letra bíblica, uma mensagem bíblica, eles são, sim, um instrumento que Deus pode usar. Tá bom? Isso para mim é muito forte, porque eu sou músico, então a música para mim é uma coisa fantástica. Tá? E agora, para a gente terminar, primeira recomendação é tenha tempo realmente a sós com Deus. Tenha um lugar especial. O que eu quero dizer com isso? Esse tempo que a gente está recomendando que vocês fiquem a sós com Deus, você não precisa fazer isso todo dia, tá bom? Se você puder, ótimo. Se você não puder, não tem problema. Mas em algum momento, reserve um tempo especial com Deus em um lugar especial. Pode ser o seu quarto, pode ser dentro da sua casa, não tem problema. Mas seja um lugar que você vai ter silêncio, que você não vai ser interrompido, que você não vai ter distrações. Eu não consigo fazer isso em casa, porque eu tenho 2 crianças aqui
E aí eu tenho muita coisa que me distrai em casa. Então eu preciso sair. Vou andar no parque, por exemplo. Qualquer coisa assim. E aí eu tenho esse momento com Deus. Isso é como eu funciono. Tem gente que tem espaço dentro de casa que é tranquilo. Tem gente que mora sozinho. Não sei. Escolha um lugar para você fazer isso, tá bom? Mas tenha esse tempo realmente a sós com Deus. E fique quieto nesse tempo. Não fique falando demais, sabe? Converse com Deus, mas dê tempo para Ele falar. Porque se a gente fica falando, que horas que Deus vai falar? Que horas que chega a vez de Deus falar? Não funciona desse jeito. Então, é uma prática, inclusive, que quando você estuda a história dos morávios, eles tinham uma prática que era justamente ficar em silêncio. Por exemplo, eles oravam por 10 minutos, por exemplo, eles ficavam 10 minutos em silêncio depois. E é 10 minutos em silêncio. Você vai tentar não ficar pensando muito, você vai tentar ficar atento àquilo que Deus vai te falar, seja por qual forma for. Uma dica que funciona para mim, está funcionando para algumas pessoas, tenha o diário, o bloco de post-it, agenda, qualquer coisa para você anotar o que Deus vai falar. Anote, para depois você pesquisar na Bíblia, para você confirmar se isso é bíblico, se esse pensamento que veio na sua cabeça faz sentido. Talvez, no primeiro momento, você receba de Deus uma informação e você vai anotar, e naquele momento não vai fazer muito sentido, como meus post-its aqui. Muitas vezes Deus me fala umas coisas e eu sinto que eu tenho que anotar, aí eu anoto. Só que eu não sei para que é. E de repente, em algum momento surge uma situação que aquele post-it, aquele recado, ele é especificamente para aquela situação. Assim, é muito, muito comum isso, tá, gente? Acorde mais cedo, se você precisar. E aí, o final aqui é, se nós valorizarmos a voz de Deus, ouvirmos e obedecermos, Ele vai continuar a falar. Essa semana eu quero propor um desafio para vocês, que é, fique o maior tempo possível em silêncio. Escolha um tempo. Eu vou ficar meia hora em silêncio. É um desafio. Tente ficar meia hora em silêncio. Escolha um tempo que você consegue ficar, tá? Vou tentar ficar 10 minutos em silêncio. Então, se programe para ficar 10 minutos em silêncio. E veja o que acontece. É isso, gente. Um bom fim de semana para vocês. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.